O Lula conseguiu aí enquadrar o Arthur Lira. Eu tô falando aqui nos últimos meses que, apesar de tudo o que está falando a imprensa, que o Lula está aí acuado, que o governo está sofrendo uma derrota atrás da outra, qualquer coisa que acontece na Câmara dos Deputados, a imprensa fala derrota para o governo. E aí parte daquela esquerda antipetista já começou a falar que o Lula é um presidente fraco, que o Lula tem que aprender com a esquerda do resto do mundo a governar sem maioria, como se tivesse alguma esquerda em algum lugar do mundo governando sem maioria e conseguindo aprovar tudo o que quer. Não tem. O Lula anda muito autoconfiante. Eu tô falando isso aqui faz meses. Eu falo, olha, o Lula tem, hoje, apenas 11% da bancada da Câmara dos Deputados é de esquerda. 11%! Para você ter ideia, todo mundo falando, nossa, a esquerda ganhou na França, mas conseguiu apenas 34%. Apenas! É 3 vezes mais do que o Lula tem. Se o Lula tivesse 34% de petistas e PSOL e PCdoB na Câmara dos Deputados, ele ia estar assim, ó, de orelha a orelha. O Lula ia estar comemorando. Pois bem, não, ele tem 11%. Esse é o tamanho aí da esquerda, do PT, pelo menos. Aí se juntar o PSOL, o PDT, tudo mais, aí chega aí a uns 16%, se bem que para algumas coisas o PSOL trai nas votações, para outras metade do PDT também trai nas votações, o PSB também trai em muitas votações, então é aquilo, fica 15%, 16%, mas de verdade mesmo é só o PT que é 11%. Aí o que acontece? O Lula começou a falar contra o presidente do Banco Central e começou a falar contra algumas coisas que está fazendo o Arthur Lira. E ele sabe o seguinte, eu avisei faz meses, o Arthur Lira, a cada dia que passa, ele tem um pouco menos de capital político do que no dia anterior, porque cada dia que passa é um dia a menos que ele tem de mandato restante como presidente da Câmara. E aí, a cada dia que passa, ele está um pouquinho mais desesperado porque ele tem que eleger o sucessor dele. E para eleger o sucessor dele, ele precisa não de apoio do governo ou do PT ou da esquerda, mas ele precisa pelo menos que não esteja contra ele. Que assim faça vistas grossas, que não vete o candidato dele. Pois bem, eis que o PL do Bolsonaro começou a pressionar o Arthur Lira para emplacar o vice. Então querem aí que o candidato seja do Arthur Lira e o vice seja alguém do PL. E aí o governo Lula não vai querer. De jeito nenhum. O governo Lula vai vetar e vai falar, não, então a gente não apoia. Então o Arthur Lira está aí meio que numa encruzilhada. O Arthur Lira percebeu que ele vai ter que começar a trabalhar para o Lula, se ele quiser aí apoio do governo, que é mais importante ter apoio da esquerda do que ter apoio do PL. O PL tem 92 deputados, elegeu 99, tem 92 hoje. A esquerda junta aí tem mais do que isso, juntando PT, PSOL, PCdoB, aí parte do PDT, parte do PSB, tem mais do que isso. Aí o que acontece? Na semana passada eu mostrei aqui que até os bolsonaristas se uniram à esquerda para barrar um projeto do Arthur Lira, que ele ficou com carinha de bunda na Câmara dos Deputados, lá na mesa da presidência, assim, pô, mas os líderes partidários aqui queriam aprovar isso, cadê esses líderes? Foi abandonado por todo mundo. Foi uma vergonha enorme que passou o Arthur Lira. Pior, ele falou que ia pautar um projeto de anistia a partidos políticos por pressão dos líderes partidários. Na hora que ele pauta, os líderes partidários todos sumiram. Ficou só gente criticando o Arthur Lira dos dois lados. Ele falou, pô, peraí, foi abandonado aqui. Foi a primeira vez que o Arthur Lira percebeu o que é ser abandonado. Por quê? Nos últimos 4 anos, ele é presidente da Câmara, então todo mundo está puxando o saco do Arthur Lira. Todo mundo alisando ele daqui, alisando ele dali. Ai, Arthur Lira, Arthur Lira. Claro, tem aí a esquerda que o critica, tem uma crítica aqui, outra ali de um outro parlamentar, mas a grande maioria são os puxa-sacos. Dessa vez ele percebeu, caramba, esse vai ser o meu destino a partir de fevereiro do ano que vem, eu tô ferrado. Se eu não eleger quem eu quero, vai ser pior que isso. Percebeu aí, teve uma amostra grátis do que é ser um deputado sem nenhum tipo de credibilidade, o Arthur Lira. Isso foi na quarta e na quinta-feira passadas. Ok. A partir disso, o Arthur Lira prometeu aí ao pessoal do governo Lula que ele iria trabalhar pela aprovação da reforma tributária do Lula. Lembre-se, a reforma tributária já foi aprovada, porém faltam alguns pontos. Falta agora modular a reforma tributária. Falar, ó, qual produto ou serviço vai ter imposto, qual não vai ter, qual vai ter imposto extra, que é o chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que é extra porque esse produto ou serviço causa danos aí à saúde ou causa danos aí à sociedade, então precisa de um imposto maior porque custa aos cofres públicos mitigar esses danos depois. Pois bem, isso vai ser discutido, vários setores aí da economia bilionários
estão tentando emplacar e fazer lobby para que seus produtos tenham menos impostos, porque é melhor para eles, né? Não é porque eles querem o produto mais barato, não. É porque imagina, se um produto tem 20% de imposto, o produtor vende por tanto. Se tira o 20% de imposto, ele embolsa 20% de lucro. É isso que ele faz, tá? Aí não pense que vai ficar 20% mais barato. Não vai. Aí o que acontece? Alguns até ficam um pouquinho. Aí o que acontece? O Arthur Lira começou a trabalhar junto ao PL do Bolsonaro para falar, eu já tenho votos para aprovar essa reforma. Mas eu posso aprovar essa reforma com vocês do PL junto, no mesmo barco, no barco vencedor, ou com vocês no barco perdedor. Só que se vocês estiverem no barco perdedor, lá na frente vocês vão ter um problema maior com o governo Lula. Porque lá na frente, quem quer que assuma aí no meu lugar, vai fechar com o Lula e não vai fechar com vocês, porque vocês estão barrando aí a pauta econômica. E o Lula, ele só faz o toma lá da cá em pauta econômica. Qualquer outra coisa, o governo Lula já lavou as mãos. Não tenho maioria, não é nem que eu tenho minoria, eu não tenho quase nada no Congresso Nacional hoje. Então não tem como eu ficar aí entrando em briga por pauta que não é econômica. O que importa, que é o que o Lula sabe que ele precisa para se reeleger e para eleger uma bancada boa em 2026, é a pauta econômica. Aí, o PL tinha uma restrição, que é o seguinte: Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro não quer. Tudo que seja bom para a população, o Bolsonaro é contra. Porque o Bolsonaro tá naquela do quanto pior, melhor. Quanto pior estiver o Brasil, melhor para o Bolsonaro, mais chance ele tem de voltar aí, de alguém aí bolsonarista ser eleito, e ele estando preso, um bolsonarista eleito vai dar o indulto para ele vai ser solto. Esse é o pensamento único do Bolsonaro. Tentar não ser preso. 2, se eu for preso, alguém vai me dar o indulto. É só isso que pensa ele. O problema é que o PL não está com esse pensamento, não. Eles não estão na iminência de serem presos, os líderes partidários do PL. Não estão. E aí, o que acontece? O Arthur Lira começou a negociar com ele. O Arthur Lira fazendo trabalho de funcionário do Lula, viu? Colocar um quadro aqui na parede, funcionário do mês, uma fotinho do Arthur Lira assim, com cara de bunda, né? Porque ele está trabalhando para o Lula sem querer trabalhar para o Lula. Não é que ele está lá empenhado porque ele gosta do Lula, é que ele está numa encruzilhada. Então, funcionário do mês, Arthur Lira. O Arthur Lira já convenceu o PL, já saiu notícia aí, saiu no portal Metrópolis e saiu no Globo, que a reforma tributária deve ser aprovada aí nessa semana, no mais tardar na semana que vem, mas o Arthur Lira vai querer a toque de caixa para que seja nessa semana. Ele quer mostrar serviço para o Lula. Arthur Lira é igual aquele novo funcionário que chega na empresa e fala: eu vou mostrar serviço, eu vou mostrar aqui que eu sou bom. Quem diria, né? E ele quer aí até o final dessa semana, e ele não quer apenas aprovar. Lembre-se, a reforma precisa de 308 votos. Hoje, estima-se que já há, pelo menos, na pior das contas, 320 a favor da reforma. Só precisa decidir ali uma coisa ou outra, mas tem 320 a favor. Mas o Arthur Lira quer mais. Ele quer aprovar a reforma com 420 votos. Para isso, ele precisa de pelo menos uns 40 votos no PL. PL do Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo textão contra a reforma tributária aí já faz semanas. Eu cheguei a mostrar aqui na semana passada um story que o Bolsonaro fez lá no Instagram dele, dizendo: olha, o Lula vai taxar a picanha. Como se hoje você comprasse picanha com 0 imposto. Já é taxada. Já é taxada. O Lula vai taxar a cerveja. Já tem imposto na cerveja. É fake news do Bolsonaro, né? E você vê que as agências de checagem, ó, nada. Esses órgãos aí, Supremo Tribunal Federal, que são contra as fake news, nada. Quando o Bolsonaro bate com fake news no STF, aí a justiça vai para cima dele. Quando ele bate no Lula com fake news, aí nada. Deixam ele fazer o que ele quer. Aí, o Bolsonaro já usou aí eu mostrei aí no vídeo ontem, até o FMI, o Bolsonaro recorreu para criticar o Lula, dizendo que, olha, o FMI diz que a reforma tributária do Brasil é um exemplo. Se o FMI está falando isso, ó, o Lula tá no lombo do pobre, o Lula quer acabar com os pobres. Aí o Bolsonaro já deu um apito de cachorro para o Campos Neto, dizendo que o Banco Central deveria taxar o Pix, porque aí ferra o Lula. Então o Bolsonaro, ele tá usando nas últimas semanas todas as atitudes do Campos Neto, que é indicado por ele, amigo dele, ministro dele. Ministro, eu digo, não foi ministro do Bolsonaro, mas ele fazia parte de um grupo de WhatsApp chamado Ministros do Bolsonaro. Aí o Campos Neto tá sabotando o governo Lula com apoio da imprensa.
A imprensa gosta que o governo Lula fique mais enfraquecido, porque quanto mais enfraquecido tiver o governo Lula, maior a necessidade do Lula ter que fazer frente ampla e escutar aí o mercado financeiro. Esse é o pensamento da imprensa. Por isso que a imprensa também sempre mantém aí a extrema-direita com alguma relevância e sempre faz vistas grossas aos discursos nazifascistas da extrema-direita. Esse final de semana na CPEC, que é o evento nazista lá da Internacional Nazista que teve em Balneário Camboriú, o Tarcísio falou aí, fez um discurso aí bem, olha, bem fascista mesmo o discurso do Tarcísio, bem perigoso, e a Globo falou que era um discurso linha dura. Que eles sabem que o termo linha dura, a classe média adora, fala, linha dura, tem que ser linha dura mesmo. Fascista, foi fascista, não foi linha dura. Mas eles normalizam, afinal o Tarcísio se reúne com o Campos Neto, com os donos da Globo, amiguinho, ele é o candidato oficial da Globo para 2026. Inclusive eu já falei aqui qual é o plano, hein? Tô falando há meses. Anota que você... Engraçado, eu tô falando muito antes dos encontros do Tarcísio com a cúpula da Globo. E quem é plantonista vê que eu falo e acontece. O plano é Bolsonaro preso, Bolsonaro obrigado aí a fazer campanha pro Tarcísio, ele, os filhos e o bolsonarismo todo, desesperados pro Tarcísio ganhar. Tarcísio 2026, Tarcísio ganha e ele pode dar o induto pro Bolsonaro. É esse o plano. Esse é o plano de todo mundo. A parte do Bolsonaro preso, tô junto, hein? Até que façam campanha juntos, só que vão perder a eleição do Lula. Essa é a parte que é o ponto fora da curva aí para eles. Aí o que acontece? Agora, o Arthur Lira, a despeito aí do que é o Bolsonaro, conseguiu a articulação com o PL e já saem notícias de que boa parte do PL vai votar a favor, sim, da reforma tributária do Lula. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja fascista. Falou!